Sabe aquele momento em que se clica em comprar e, como num passe de mágica, a encomenda chega na porta de casa? Pois é, parece simples, né? Mas por trás dessa facilidade existe uma operação gigantesca, uma verdadeira guerra travada nos bastidores do e-commerce. É de se perguntar, não é? Como é possível que algo comprado hoje, de repente, apareça em casa amanhã? A resposta não está só na tecnologia, não. Ela está no meio de uma batalha invisível por velocidade e eficiência. É isso mesmo, a gente não está falando de uma simples entrega. O que está rolando é uma disputa estratégica pesadíssima, onde os maiores gigantes do varejo estão investindo bilhões de reais para conquistar a etapa final da jornada de compra. E para a gente entender essa disputa, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, o campo de batalha. Depois, os desafios da última milha. Aí a gente vê o arsenal tecnológico, as estratégias dos gigantes e, por fim, o que isso tudo significa para o futuro das compras online. Vamos começar então. Antigamente, a logística era um detalhe operacional, uma coisa que acontecia lá no final. Hoje ela é a principal arma na guerra pela preferência de quem compra. É simples. Quem entrega mais rápido e com mais precisão, vence. E olha, essa transformação foi muito rápida. Pensa só, lá nos anos 2000, era praticamente tudo com os correios. A partir de 2010, começaram a aparecer os primeiros centros de distribuição. Na última década, a gente viu a explosão das redes próprias e agora a gente está mergulhando de cabeça na era da inteligência artificial e da automação. É uma evolução impressionante em pouquíssimo tempo. Certo, agora a gente vai para o coração do desafio, a famosa última milha. É aqui que a batalha fica mais intensa, mais cara e muito mais complexa. E esse gráfico aqui mostra o porquê de forma muito clara. Metade, é isso mesmo, 50% de todo o custo logístico de um e-commerce pode vir só dessa etapa final, da entrega do centro de distribuição até a porta de casa. É um gargalo financeiro e operacional gigantesco. Então, o ponto crucial é que essa guerra não é travada em uma frente só. Além da última milha, as empresas lutam contra a ruptura de estoque, que é vender algo que na verdade não tem mais. E também com a logística reversa, que é o pesadelo de gerenciar devoluções, um processo que pode chegar a morder 15% dos pedidos em algumas categorias. E para vencer essas batalhas, as empresas estão investindo pesado num verdadeiro arsenal de soluções inovadoras. Vamos dar uma olhada em como isso se materializa. Esse arsenal tem de tudo. Tem o fulfillment, que é quando um parceiro, como o Mercado Livre ou a Amazon, cuida de toda a logística. Tem as dark stores, que são como mini armazéns no meio da cidade para fazer entregas em minutos. E também o crowd shipping, com entregadores autônomos. E os lockers e pontos de retirada, que ajudam a baratear a última milha. E claro, a munição principal disso tudo é tecnologia. A gente está falando de inteligência artificial para otimizar as rotas, Big Data para prever o comportamento de consumo, internet das coisas para rastrear tudo em tempo real. E lá no horizonte já estão aparecendo drones e veículos autônomos prometendo revolucionar tudo de novo. Beleza, já entendemos as táticas, já vimos as armas, agora é hora de ver como os generais dessa guerra, os grandes players do mercado brasileiro, estão colocando tudo isso em prática no campo de batalha. Esse quadro aqui dá um panorama geral e mostra que cada gigante escolheu uma arma diferente. O Mercado Livre aposta tudo em fulfillment e em robôs. A Amazon foca na entrega super rápida para os assinantes Prime. O Magalu está transformando a própria logística em um negócio, e os players internacionais como Shein e Temu estão tendo que se adaptar às novas regras de importação. E falando em escala, se liga nesse número. 34 bilhões de reais. É o valor que o Mercado Livre anunciou que vai investir só no Brasil em 2025. É um investimento para redefinir as regras do jogo. E o que esse dinheiro todo compra? Uma evolução brutal. A estratégia saiu da simples expansão da rede para uma operação que dobrou de tamanho, com novos hubs regionais para ficar mais perto das pessoas e, claro, robôs em larga escala que aceleram a separação dos produtos de um jeito impressionante. Agora, a Amazon. Se a aposta do Mercado Livre é no futuro, esse número aqui mostra a força do investimento contínuo, 55 bilhões. Esse é o total que a empresa já investiu no Brasil nos últimos 10 anos. É um sinal bem claro do compromisso de longo prazo para dominar o mercado. E a estratégia da Amazon também evoluiu. A empresa saiu de um foco inicial nas capitais para uma expansão super agressiva da entrega em um dia. Ao concentrar o poder de fogo em São Paulo, que é o maior mercado do país, ela busca criar uma vantagem competitiva que seja quase impossível de bater.
Enquanto isso, o Magalu fez um movimento bem diferente. Saiu daquele modelo digital, onde as lojas físicas eram centros de distribuição, e criou a Magalog, uma empresa de logística independente. O objetivo? Vender seus serviços para outros e-commerces, encher os caminhões e, com isso, tornar as próprias rotas muito mais eficientes e lucrativas. Para os players internacionais, o campo de batalha mudou da água para o vinho. A antiga isenção de impostos para compras de até $50 acabou. Agora, com uma nova taxa de 20%, gigantes como Shein e Temu são forçadas a nacionalizar parte do estoque e a rever toda a estratégia de preço e prazo para conseguir competir no Brasil. Chegando ao final, o que tudo isso significa para o futuro? Essa guerra de bilhões de reais está moldando neste exato momento a forma como as pessoas vão fazer compras nos próximos anos. E a vitória aqui é medida por um contrato chamado SLA, ou Acordo de Nível de Serviço. É ele que define a promessa, entregar no dia seguinte ou em 48 horas. E olha, atingir essa meta com mais de 97% de precisão já não é mais um diferencial, virou o padrão mínimo para poder competir. E isso nos leva à reflexão final. Com entregas cada vez mais rápidas, chegando em horas, e uma precisão quase absoluta, qual é o custo real de toda essa conveniência? É uma pergunta que fica no ar enquanto a guerra pela próxima encomenda continua, a todo vapor.